Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Sara Holística. Hoje trazendo para vocês a leitura do mês de fevereiro para quem é do signo de Aquário. Não só para quem tem o Sol em Aquário, mas também a Lua e o Ascendente no signo de Aquário. Tudo bem, aquarianos? Eu espero que sim. Então vamos a mais uma leitura. Lembrando sempre que é uma leitura de natureza geral, né? Ela não substitui a consulta particular. Então ela pode ressoar ou não com o seu momento. Mas já vai pensando num questionamento, numa dúvida que você tenha. Estou aqui com o tarô adivinhatório. No final da leitura, vou abrir o adivinhatório para ver, né, uma orientação em relação a esse questionamento que vocês fizerem. Então já vão pensando em algo que vocês querem saber. No final do vídeo, o adivinhatório responde aí para vocês. Trouxe aqui também o oráculo vibracional, que vai estar trazendo uma meditação para os aquarianos em relação à leitura que a gente desenvolver. Marcélia, né, que é o oráculo, né, que é o tarô, eu vou desenvolver a leitura propriamente dita. Também vai ficar reservadinha aqui. E já vamos começar a leitura trazendo a vibração para o mês de fevereiro, para quem tem o Sol, a Lua ou ascendente no signo de Aquário. Vamos lá, Gaia. Vibração para Sol, Lua, Ascendente em Aquário, mês de fevereiro. Vamos lá. Parece que muitos aquarianos, numa vibração de criatividade, né, de mais abertos, mais sensíveis a estar recepcionando ideias para transformar, né, em algo maior. Né? Então a gente tem uma vibração aí, que ela é uma vibração mais sutil, que ela fala de transformações, ela fala de criatividade. Então é algo que talvez vocês visualizam de uma forma, mas que o mês promete aí, tá fazendo com que vocês olhem de uma outra forma. Mas vamos ver qual que é o contexto dessa transformação, dessa criação que vem aí para os aquarianos. Vamos ver aqui. Sol, Lua, Ascendente em Aquário, fevereiro de 2024. Sol, Lua, Ascendente Aquário, fevereiro. Vamos lá. O que o Marcélia vai estar trazendo aqui de vibração? Aliás, as orientações dessa vibração. Bom, deixa eu arrumar aqui para vocês, ver se vocês enxergam todas as cartas. Colocando um pouquinho mais para cá. Bom, a gente já fala aqui de um processo, a gente já tem um arcano maior aqui, que é o enforcado, e ele fala muito de situações que a gente... Nem todo mundo gosta dessa carta, tá, gente? Mas ela é uma carta que ela fala muito de paradas, ela fala muito de algo que acaba não acontecendo, um pouco estagnado, mas a ideia aqui, ela vem de encontro com essa ideia de criação que foi trazida pelo Gaia. Por quê? No momento em que eu paro, eu me sereno, eu tenho condições de olhar as coisas de uma outra forma. No nosso dia a dia, a gente está acostumada, né, a gente tem o costume de correr para lá e para cá, e muitas vezes a gente não percebe pequenos detalhes, né, pequenos detalhes daquilo que faz parte, né, de um todo, vamos dizer assim. A gente às vezes está correndo para lá e para cá, a gente não olha os detalhes, a gente só olha as coisas de uma forma corrida e
as coisas acabam acontecendo, a gente vai vivendo aí pra lá e pra cá e sem olhar o todo de algo, né? Então esse processo de criação, ele depende desse olhar mais amplo, né? Que nem aqui a gente tem esse processo de olhar como as coisas funcionam, mas não olhar ele por partes. E a gente tem muito esse costume. A gente costuma olhar só apenas uma parte de algo e principalmente fazer pré-julgamento em relação àquilo, mas a gente não está vendo o impacto daquilo como um todo, né? Então, quando eu consigo visualizar como algo funciona no seu todo, não apenas nas partes, eu consigo ver a utilidade naquilo e eu consigo entender por que que aquilo ela tem aquelas nuances que muitas vezes aparece de uma forma negativa para mim. Só que esse processo ele só acaba acontecendo comigo, né, quando eu paro e eu simplesmente me permito a olhar e a contemplar aquilo. É por isso que essa parada vem para alguns aquarianos, para que eles consigam olhar esse algo como um todo, né? Nesse algo de uma forma ampla, em todos os seus aspectos, em todos os seus ângulos. E aí é onde eu consigo transformar aquilo e criar, né? E essa criação ela vem de uma forma completa, ela não vem segmentada. Então virão aí muitas oportunidades para os aquarianos de darem essa parada e olhar as coisas no longo prazo, tá? Então a gente tem aqui uma orientação que está sendo dada por Marcélia, se permita parar um pouco para olhar algo na sua amplitude, para olhar algo como um todo. E no momento em que você para e olha esse algo como um todo, você consegue fazer planejamento para questões lá adiante. É como se vocês não precisassem, não tivessem que pensar agora no curto prazo. A ideia é vocês pensarem no longo, fazer planejamento. E esse planejamento, como eu disse, ele não pode ser feito de uma forma segmentada. Vocês não podem olhar apenas alguns aspectos, vocês têm que olhar o todo. E aí vocês conseguem transformar e criar coisas positivas, porque vocês estão olhando o todo, vocês estão vendo o reflexo da ação de vocês no todo. Então talvez vão ter coisas que vocês vão ter que dar uma mexida, né? Principalmente aqui a gente vê muitas cartas que falam de questões materiais, né? A gente tem 4 cartas aqui que elas falam da questão da material. Então vão ter que olhar agora, talvez fazer algum tipo de escolhas em relação, talvez um planejamento para o futuro na sua parte material. E aí nesse sentido, vocês não olhar apenas de uma forma, vocês olhar tudo nesse planejamento de longo prazo, né? Aqui fala de coisas que têm que ser deixadas, né, para trás, para que vocês consigam ampliar esse horizonte e visualizar as coisas que vocês estão olhando apenas de uma forma limitada. E aqui fala de uma forma limitada, principalmente talvez com a forma como vocês olham os recursos materiais ou mesmo lidam com as questões materiais. O mês passado acho que veio questões materiais para o aquariano e agora de novo vem uma mensagem nesse sentido. Aqui tá pedindo para vocês talvez não investirem em alguma coisa sem esse olhar amplo. Vem muito forte aqui para mim, vocês não investirem em algo sem olhar tudo antes, sem olhar tudo as consequências daquilo como um todo, né? Isso vocês vão ter que parar realmente, porque no momento em que vocês param, é onde vocês vão estar mais receptivos, como Gaia olhou, como Gaia tá mostrando. Para quê? Para que vocês olhem essa totalidade, para que vocês olhem essas coisas de uma forma mais assim, no conjunto de todo, né? Porque aí se vocês tomam alguma decisão
baseada apenas numa ideia, né? Assim, enviesada, vamos até mesmo, né? Aí vocês podem ter aí uma surpresa que não tende a ser positiva. Por quê? Porque vocês não olharam esse todo. Então, o momento é um momento mais de parada realmente do que ação, viu, aquariano? Então é o momento de vocês contemplarem, vocês se permitirem a estar olhando coisas de uma forma mais ampla, ok? É bem bacana isso daqui, que ela fala de planejamento, né, que os aquarianos precisam fazer para o longo prazo, ok? Bom, essa mensagem que o Marcelo trouxe. Vamos ver uma meditação que pode auxiliar vocês nesse processo. Algumas ideias vêm, insights na minha cabeça quando eu tô fazendo a leitura, e aí colocar isso em palavras muitas vezes é bem difícil. Mas aqui a ideia, ela é bem clara, tá? Os aquarianos. Vamos ver uma meditação que pode auxiliar vocês nesse processo. Meditem nessa carta, olhem essa carta, podem pausar o vídeo, tentem observar as formas que essa carta possui, o que ela representa, principalmente a ideia que elas transmitem para vocês, tá? Ela vem falando tecnologia. É bem interessante porque vivemos, né? Vocês podem pausar, eu vou colocar aqui, mas depois vocês podem pausar o vídeo quando eu estiver bem aí pertinho da tela. Vivemos hoje rodeados, né, tecnologia. E aqui ela fala muito, essa carta, ela vai tentar fazer com que vocês se distanciem um pouquinho daquilo que desconecta vocês da própria essência, para vocês terem esses insights criativos, né? Então a gente sabe que hoje nós vivemos a base da tecnologia, né? Aliás, tô aqui fazendo um vídeo porque eu tenho um recurso tecnológico que me ajuda a fazer isso. Vocês vão estar aí depois, né, estão ouvindo aí através do YouTube, que é outro recurso que a gente tem. Então a tecnologia hoje, elas nos serve, mas muitas vezes a gente acaba se perdendo no meio delas, a partir do momento em que a gente se desconecta da gente mesmo e a gente vive a base, né, desses estímulos externos, e a gente vai se esquecendo das nossas próprias raízes. Então aqui o momento é de se desconectar, muitas vezes, desses excessos de estímulos e aquilo que me desconecta da minha própria essência. Quando eu me desligo, quando eu paro, me aquieto, eu consigo ter esses insights criativos, eu consigo ter aí um acesso, né, à minha própria essência e construir ideias, transformar situações. Para quê? Para que aquilo que eu abro, que eu olho e que eu analiso tenha impacto muito maior. Né? Muito interessante essa leitura para o aquariano. É importante, né? E não só para os aquarianos, mas acho que como todos nós, né? A gente se permitir ter momentos de quietude para que a gente possa ter esses insights que são tão relevantes para que a gente possa construir coisas maiores em nossas vidas, tá? Recadinho tá dado, tá? Espero que vocês tenham gostado. E como eu disse no começo do vídeo, vocês tinham um questionamento aí que vocês podiam estar fazendo, e o tarô adivinhatório ia estar dando uma orientação, falando uma reflexão sobre aquilo que vocês perguntaram. Então vamos lá, tarô adivinhatório, em relação a esse questionamento que o pessoal fez. Quem ainda não fez o questionamento, pausa o vídeo, depois segue, tá? Eu já vou começar a fazer a leitura para os aquarianos que se identificaram, né? Aliás, sentiram aí vontade de fazer uma pergunta. E aí eu vou fazer agora. Vamos ver o que ele coloca, né? Uma reflexão sobre isso que vocês perguntaram. Nossa, gente, o que tá acontecendo, hein?
gente tem aí uma situação de desentendimento, brigas, tá? Então, aquilo que vocês perguntaram, aquariano, ela é uma situação ainda que tem muita confusão em cima daquilo. Vai ter aí algum contexto de brigas, desentendimentos, mentiras, intrigas, né? A gente tem um encabeçamento aí de uma, a gente pode até dizer aí de uma mulher, mas a ideia central que essa questão que vocês trouxeram é que é um entorno de muitas pessoas, né, envolvidas e que vem muita desconfiança, vem mentiras, vem traições, vem confusão mesmo. Aqui pede para que vocês não confiem em terceiros, essas ideias que de repente vocês venham a ter, que fique para vocês, que vocês consigam construir, evoluir ela, mas de uma forma mais solitária, tá, aquariano? Não é para compartilhar. Por quê? Porque aqui pode ser que vocês sejam até traídos no sentido de ter uma ideia, de repente alguém roubar de vocês. Tem algo que não é muito favorável, né? Então, é o momento de ficar realmente quietinho. Por isso que eu falo, a ideia, quando vocês fazem uma pergunta aqui, ela sempre traz uma complementação, na verdade, daquilo que eu li aqui na energia central. Então, aqui ela fala muito, ó, que nem aqui a gente tem o 5 de espadas. Ela fala dessa ideia, dessa necessidade de ter um olhar mais apurado em relação às questões, que não é aquilo que vocês estão vendo. E quando já tem o 5 de paus aí, que é um elemento que fala de brigas, de desentendimentos, de pessoas aí concorrendo à mesma situação que você, de repente puxadas de tapete no trabalho, relacionamentos que são tumultuados. Então aí pede para que você olhe com cautela, tenha aí a serenidade para poder estar lidando com essas questões, que vem muita briga, desentendimento aí, e a situação só pede o quê? Cautela, fica tranquilo, né, para poder sair pelo menos dessa temporada aí que não é tão favorável, ok? Bom, a gente finaliza a leitura por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo para vocês um excelente mês de fevereiro, com reflexões profundas e principalmente com desenvolvimento de ideias criativas. Gratidão!